gravação, peraí, a iniciada. Então, quero dar boa noite mais uma vez a todas e todos. É estranho que como a gente grava, a gente finge que não falou nada antes, então não estranhe. Quero agradecer a presença de todas e todos. Esse é o nosso terceiro encontro do curso Leitura Literária na Escola, o que é preciso saber e como promover. Hoje nós estamos fazendo por outra plataforma, né, pelo Teams, já que nós tivemos um probleminha no Meet, então até o layout, a visualização fica um pouco diferente quando sai a gravação final. Vou estar aqui à disposição de vocês no chat, nas interações. Fiquem à vontade durante a aula também para fazerem comentários, para tirarem dúvidas, ou pelo chat, ou pedindo a fala, tá bom? Quero também, já teve uma professora que colocou aqui no chat, mas fazer uma menção também ao querido Fernando, que fez aniversário semana passada. Inclusive, a gente pulou, né? Tivemos essa licença poética, né, Fernando, de pular o nosso encontro semana passada. E espero que tenha sido um dia maravilhoso. E que bom estar com você novamente aqui hoje. E está sendo muito rica essa formação. É um prazer ter esse diálogo com você, com a nossa rede, porque nossa rede também, os professores são feras, são incríveis. Então, está sendo muito gostoso ver os comentários dos professores e, principalmente, as reflexões que você tem permitido nesses encontros. Passo a bola para você. Boa noite, Fernando. Olá, boa noite, Samir. Boa noite a todas, a todos. Obrigado, Samir, não só pelos parabéns, mas obrigado pela oportunidade. A gente está juntos aqui novamente. Parece que faz tanto tempo, né, o último encontro, né, mas só foi uma semana de descanso, digamos assim, né? E descanso para mim, né? Razoavelmente descanso, mas enfim, para o Samir não, porque eu já estou vendo que ele estava numa outra formação ontem, então não para, né? Não só a equipe da SME, mas também todos os professores e professores. Eu, diferente do Samir, sempre reclamo do Teams, viu? Eu acho o Teams sempre muito mais difícil de mexer, mas um monte de gente acha o Teams muito mais fácil, né? A gente vai se acostumando às plataformas. Eu não sei se vocês estão vendo meus slides, eu sendo aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Eu não Aparecendo vejo. sim. Para nós, sim. Tá bom. Porque Está no primeiro slide. eu não estou vendo meu próprio slide. Então, eu vou ir mudando e aí a gente vai conversando, vou voltando aqui para ver vocês na medida do possível, tá bem? Hoje é o nosso terceiro encontro, né? Como o Samir disse, e a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre enfim, um modo de pensar o lugar do texto literário na escola, a partir de uma formulação que não é minha, que é o de reescolarização da leitura literária, ou reescolarização do texto literário. É uma proposição, na verdade, é uma tradução, né? Ele não propõe dessa forma em português, porque é um autor chileno, que é o Felipe Munita, mas em alguma medida é a ideia da gente recompor e repensar qual é o lugar do texto literário na escola, e aí, enfim, a gente conversar um pouquinho sobre isso e, obviamente, conversar sobre coisas que muito provavelmente, né, eu tenho certeza de que são práticas que já estão presentes em muitas das salas de aulas, né, da Rede Municipal de São Paulo, mas a ideia é a gente, enfim, em alguma medida tentar pensar sobre isso e aprofundar naquilo que for possível. Queria começar um pouquinho nossa conversa hoje pensando 3 pontos que eu estou chamando aqui de funcionamentos conformes em relação à leitura ou em relação ao próprio texto literário na escola. 3 pontos que, na verdade, por mais que a gente, por vezes, não ache que pense leitura literária ou pense a leitura dessa forma na escola, elas acabam aparecendo ou se evidenciando nas nossas práticas, né, de trabalho com o texto literário na escola. O primeiro desses funcionamentos conformes, a gente poderia dizer assim, é essa ideia de pensar que a literatura produz em nós, né, um efeito direto e linear em relação às informações que apresenta. Eu vou dar um exemplo bem bem contemporâneo. Eu ia pôr isso no slide, mas depois eu pensei, melhor não pôr, porque senão a gente dá palco a um conjunto de informações e coisas que
não fazem sentido e não tem a ver com o que a gente pensa. Mas ontem, por exemplo, eu recebi num grupo de WhatsApp do qual eu faço parte, que é um conjunto de pesquisadores da área da literatura infantil e da formação de leitores, uma pessoa printou e mandou para nós, é um post que era do antigo Twitter, né, do X, do X, mas que, na verdade, né, era um comentário sobre um canal do Instagram, ou uma página do Instagram, um perfil do Instagram, né, de uma pessoa que se intitula Mãe Leitora e Mãe Defensora da Literatura, e ela criou, então, essa página. Eu vou só ler a informação para vocês, para, né, assim, para não parecer que eu estou inventando, né? Mas é assim, a mãe, né, a pessoa que criou o perfil, disse que ela criou o perfil porque hoje em dia os livros ensinam de tudo para as crianças, mas não ensinam valores básicos. Por exemplo, como arrumar a cama, como respeitar a regra, né? Que essa ideia de que príncipe que não quer casar com princesa, princesa que não quer casar com príncipe, que é uma destruição da família, a família vai para o saco. Então, para compartilhar as experiências de leitura dela, ou compartilhar bons livros nessa perspectiva, ela criou esse perfil. Eu não estou nem aqui entrando no mérito, né, dessa nossa conversa sobre, né, se os livros que ela não diz, enfim, quais são os livros que ela está dizendo que são um problema, ou, enfim, quais são os livros que ela acha que as crianças devem ler. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou entrando no mérito de uma outra coisa, que não é o da qualidade ou não, das ideias, ou, enfim, do modo como, né, a pessoa pensa, né, o que é qualidade literária, o que é bom livro para a leitura das crianças. Eu estou entrando no mérito de uma outra questão, que é essa ideia de que o livro serve para ensinar alguma coisa. E na medida que ele representa uma coisa, o livro ensina imediatamente aquilo que ele representa, né? Veja que essa ideia de que, poxa, hoje em dia os livros não ensinam uma criança a arrumar a cama. Na verdade, a leitura que baliza uma compreensão como essa é a ideia de que se eu não tiver um personagem que ensina e que diga sobre a importância de arrumar a cama, a criança nunca aprenderá a arrumar a cama. Olha, eu diria que talvez justamente o fato da gente pedir para uma criança arrumar a cama ou fazer com que ela leia um livro que diga sobre a importância de arrumar a cama é o que fará com que ela odeie arrumar a cama. Né? Ou seja, o que eu estou entrando na discussão aqui, na verdade, né, trazendo para nós pensarmos conjuntamente, não é propriamente se a pessoa está certa ou errada, ou as pessoas que pensam assim estão certas ou erradas, ou se os livros que provavelmente serão recomendados ou não são bons ou ruins. Mas essa ideia, né, esse funcionamento conforme, esse senso comum em torno da leitura, de que ela produz um efeito direto na gente. Então, se eu ler um livro que diga que eu não posso, se eu ler um livro, por exemplo, que me diga que eu posso não querer casar com o príncipe ou com a princesa, imediatamente eu desenvolverei uma personalidade de alguém que não quer casar no futuro, no presente ou em qualquer momento da vida, né? Associadamente a isso, há uma outra ideia, né, de que esse modo de pensar a leitura e a literatura, ela acaba confortando a gente, sobretudo na prática escolar, né? Então, não por acaso, a gente tem um conjunto de livros, né, que deveriam ser lidos, ou que, em geral, as pessoas consideram como livros adequados a serem lidos, que eles têm a ver com esta relação imediata da escola, ou seja, aquilo que eu preciso ensinar na escola, por que não ensinar pela literatura de uma forma mais agradável, mais divertida, mais lúdica? Obviamente, eu não estou condenando essa prática no sentido do lugar que ela tem na escola, mas essa ideia, então, de que o livro que eu escolho para ler na escola é o livro que tem a ver com algo que eu preciso ensinar, ou com algo que eu observe que as crianças, que os jovens com os quais eu trabalho precisam aprender, né? Então, eu me lembro muito, né, de quando eu estava em escola como professor, né, essa ideia de que a escolha dos livros perpassava, por exemplo, mecanismos de orientação dos nossos alunos, né, a gente observava isso na escola,
muito pela lógica da disciplina, do comportamento, da importância de entender que eu preciso respeitar o colega. Óbvio, não estou, né, defendendo em nenhum momento que a gente não precisa respeitar ninguém. Não é disso que se trata. Mas essa noção de que a literatura ensina dessa forma direta, linear, pela representação, né, ela está posta no contexto da escola, mas mais que isso, ela está posta no contexto do mercado editorial, que produz livros muito ligados a essa ideia, né? Essa noção de que a leitura produz um efeito no leitor, portanto, ela tem uma função, né, de utilidade imediata dentro da perspectiva da escola. Bom, a gente já tem conversado muito sobre isso e a gente tem, né, enfim, vocês têm partilhado várias experiências. Isso foi muito legal, né, sobretudo no último encontro, né, que várias pessoas puderam falar e comentar sobre as suas experiências, não só como leitores, mas também como professores que trabalham com a formação de leitura. E aí eu queria hoje que a gente enfocasse, né, assim, pensasse um pouco sobre a especificidade de um dos trabalhos com texto literário. Por que eu estou dizendo da especificidade de um dos trabalhos? Porque é claro que é possível usar a literatura para ensinar norma gramatical. É possível usar a literatura para ensinar matemática, é possível usar a literatura para ensinar geografia. Quando eu faço isso, eu estou ensinando gramática, estou ensinando matemática, estou ensinando geografia. A literatura é só um artefato, a literatura é um artifício, a literatura é um objeto didático, né? Por isso, é possível pensar que é possível entender, na verdade, que a gente pode ler o texto literário pensando em diferentes funções do próprio texto literário, né? A gente pode pensar que a literatura, assim como outros textos, né, podem ser utilizados, né? Marisa Lajolo, num texto ainda dos anos 80, diria que é possível usar, abusando ou não do texto literário, né? E aí ela entendia esse abuso como essa forma de usar a literatura de uma maneira que não recaia sobre, né, esse lugar do estético do texto literário, né? O que eu queria que a gente pensasse hoje, conjuntamente, a partir das experiências de vocês também, das ideias que eu trouxe aqui para a gente dialogar, mas também de alguns livros que eu quero mostrar depois, é pensar essa leitura literária, né, num outro lugar, né? Essa leitura que, por vezes, no contexto social, ela é vista como trivial, ela é vista como desnecessária, ela é vista como menos importante, porque ela é vista como supérflua. Talvez é no supérfluo, no trivial, ou naquilo que a sociedade não reconhece como tendo um valor imprescindível na nossa formação como seres humanos, é que reside justamente o valor desse tipo de atividade, desse tipo de prática leitura, né? Infelizmente, né, nas experiências que eu tenho tido de acompanhar escolas e de desenvolver trabalhos com a literatura na escola, o que a gente tem visto é a partir de pressões, né, de avaliações externas, né? Então, vocês na rede devem estar acompanhando, né, uma pressão em torno das provas do Saresp, porque o SAEB é calculado a partir do desempenho no Saresp, né? Enfim, como essas avaliações elas vão pressionando o cotidiano da escola, e para atender elas, a gente acaba precisando abrir mão de uma série de outras coisas que são fundamentais no desenvolvimento, né, das crianças e dos adolescentes do ponto de vista da sua formação. Uma delas é a leitura literária, dessa forma que pensa a literatura a partir das necessidades, dos desejos e, obviamente, de certos saberes que ela pode desempenhar quando a gente pensa a literatura na sua especificidade. Mas por que a gente precisa pensar a literatura desta forma? Por que a gente precisa pensar a literatura desse ponto de vista, né? Então, no nosso último encontro, a gente conversou um pouco sobre a metáfora do Carlos Drummond de Andrade, que vai dizer que para pensar né, a poesia se reveste de uma metáfora que é a da chave, né? Como que a gente identifica as chaves de leitura de um texto literário. Então, pensando na razão dessa metáfora, né? Ler a literatura na escola como uma forma de experiência estética envolve aqui o que eu estou chamando de 3 pontos básicos. O primeiro deles é o encontro com o texto como o encontro com o texto literário pode promover
no leitor uma transformação no modo como ele se percebe no mundo, e como ele percebe o outro, e como ele percebe a si mesmo, né? Eu não sei como, para cada um de vocês, porque a gente, obviamente, não tem, né, espaço até de tempo, no sentido de todos se manifestarem, mas se vocês se recordarem da nosso primeiro encontro, que eu li, né, 2 textos sobre morte, ou que tem como temática, ou como mote mais diretamente a morte, que é o A Morte, o Pato e a Tulipa, e o Catálogo de Perdas, do João Zanella Carrascosa, é pensar como, por exemplo, né, o encontro nosso com esses textos, ou com textos deste tipo, nos transformam e nos modificam. Não significa que ninguém vai deixar de sofrer com a morte depois que lê esses livros. Obviamente não se trata disso. Mas é como a gente pode passar a pensar sobre a morte, considerando outras experiências, outras vivências, outros modos de ver o mundo, né? Por exemplo, o modo como nós, brasileiros, lidamos e vemos a morte é muito diferente, por exemplo, de como algumas das culturas asiáticas orientais lidam com a morte. A gente nem precisa atravessar o mundo para pensar sobre isso. A própria cultura mexicana tem um outro modo de lidar com a morte, né? As representações da morte para os mexicanos são sempre coloridas, alegres, né? Eles têm festas para comemorar o Dia dos Mortos, né? Então, vejam que o encontro do leitor com a literatura, ele possibilita que a gente descubra como outros sujeitos de outras experiências culturais, de outros contextos, advindos de outros territórios, podem lidar de formas diferentes com coisas que na nossa cultura têm um outro valor e uma outra conotação, né? Esses dias eu estava dando aula para estudantes do mestrado e do doutorado, e aí, um dos textos que a gente estava lendo discutia sobre como o amor foi inventado na nossa cultura, sobretudo entre os séculos XVIII e o século XIX. E aí, um dos estudantes, né, do doutorado falou assim: mas como assim alguém inventou o amor? O amor é um sentimento, o amor já existia, né? Esse texto tem alguma coisa errada. Nem era um texto de literatura, não, tá? Um texto teórico mesmo. E aí eu falei: olha, o sentimento existe, obviamente, como uma percepção pessoal de dimensão psicológica, mas o modo como a gente valoriza esse sentimento, o modo como ele é qualificado na nossa experiência, ele é uma construção social. Essa noção de que eu me caso com alguém que eu amo não é uma noção universal. Portanto, ela não é inata, ela é aprendida. Nós aprendemos na nossa cultura e na nossa sociedade que, em geral, a gente casa com quem a gente desenvolve um sentimento de amor, enfim, e aí cada um vai sentir o amor de uma forma muito particular e muito peculiar. Mas não é assim para todas as culturas e todas as sociedades, né? Eu tenho, embora não pareça, eu tenho uma descendência japonesa na minha família. Minha mãe é descendente de japonês. E para a cultura japonesa, as pessoas não se casam com quem elas gostam, porque para eles o amor, a noção de amor é muito diferente para nós, de nós. Você aprende a amar o sujeito com quem você escolhe viver o resto da vida, que é diferente de nós, que a gente escolhe viver o resto da vida com alguém pelo qual a gente desenvolveu um sentimento positivo, um sentimento de amor, né? E não necessariamente vai durar a vida toda, enfim. Mas essa noção de amor construída, né? A noção de amor que nós temos hoje, ela é construída sócio-historicamente, né? E ela está representada na literatura de diferentes formas. Tem um livro, depois qualquer coisa eu fecho a câmera e acho ele aqui para pegar, para ler para vocês um trecho. É que na formação anterior, né, Samir, eu li um texto dele, talvez o Samir vai se lembrar, então eu não quis pegar ele justamente para não me repetir mais uma vez, embora eu já me repita sempre, porque eventualmente temos, né, professores que já fizeram uma outra formação. Mas tem um livro que se chama... Ai, meu Deus, eu sou muito ruim de nome. Eu estou vendo a capa do livro, azul e rosa. Enfim, depois eu procuro o nome do livro. Gente, eu sou muito ruim de nome de livro, nome de escritor, nome de texto, de tudo. Mas é um livro que reúne aproximadamente 12, 16 contos
sobre amor. É alguma coisa com a lua. Eu só me lembro que o título tem a ver com lua. Eu vou achar, não ser um gostinho. É horrível, né? Alguém vir dar aula, não lembra nem o nome do livro, né? Devia ter pegado, porque eu não esqueceria, pelo menos. Mas esse livro reúne várias formas como o amor foi representado na literatura. Então, tem um conto do Machado de Assis, tem um conto do José Lins do Rego, são sempre contos de vários escritores de diferentes tempos literários, digamos assim, em que o amor se apresenta representado de uma maneira diferente, ou, enfim, cujo tema é o amor. E esse livro é muito interessante, porque a gente descobre que o amor, mesmo na nossa sociedade, na nossa cultura, ele tem conotações muito distintas, né? E a gente associa o amor muito a essa ideia do amor no sentido do casamento, no sentido das relações afetivas, na relação, enfim, entre pessoas que se relacionam. E esse livro vai trazer o amor, por exemplo, por um bicho de estimação, o amor por um objeto, né? Várias formas, vários modos como o amor se manifesta. Por que eu estou comentando um pouco sobre isso? Porque pensar a literatura como uma experiência estética é pensar como o texto pode promover, então, esse encontro entre o leitor, o texto, na medida em que esse encontro acontece, se transforma o próprio leitor, me transforma a visão que eu tenho sobre o outro, a minha visão de mundo. Mas significa ampliar, significa entender que, embora o lugar que eu viva e o entorno em que eu vivo, ele parece o mundo é mais que aquilo, né? E o mundo é muito diferente daquele espaço, daquele lugar limitado no qual eu posso transitar e no qual eu me relaciono com as outras pessoas. Pensar também a literatura como experiência estética é pensar que, ainda que nem sempre de uma forma consciente, esse encontro nos move a recriar o mundo e a organizar a realidade a partir de universos imaginados, né? Eu posso nunca ter paixão por um bicho de estimação, mas ler um texto em que a temática se dá em torno da paixão que um sujeito desenvolve pelo seu bichinho de estimação, né? E aí aqueles que adoram bichos de estimação já vão se sentir ofendidos, vão dizer, imagina, meu cachorro não é bicho de estimação, ele é parte da família, e eu vou dizer que eu concordo, porque minha cachorrinha não é bicho de estimação, ela é minha irmã, né? Ela tem pai, tem mãe, tem CPF, quem acompanha o Instagram sabe que essa é a música do momento sobre os pets, né? Pet tem pai, tem mãe, CPF, não mexa com meu pet, né? Então, veja, eu posso não ter essa paixão em mim, mas eu posso ler um texto que me permita entender o que significa para um sujeito que tem manifesto esse sentimento, como ele se sente. Não necessariamente eu vou sentir a mesma coisa, não necessariamente eu vou concordar, não necessariamente eu vou querer ter o mesmo sentimento, mas, nesse sentido, essa leitura me permite reconstruir um mundo a partir de um universo imaginado, né? Me permite me ver inserido nesse lugar, ainda que esse não seja um lugar que eu almejo ou desejo de alguma maneira, né? Essa força demiúrgica da literatura, né? Essa força de criação que a literatura tem, portanto que a linguagem literária tem, né? Está na ambição dela, como a gente disse no último encontro, não dizer a vida ou a realidade propriamente, mas atribuir um valor a esta realidade. A literatura não está preocupada em reconstruir a realidade tal como ela é, mas ela está fundada na ideia de atribuir valores, noções, ideias sobre modos como o mundo é pensado, visto, compreendido, portanto, sentido pelo sujeito que escreve e pelo sujeito que lê o texto literário. Nesse sentido, então, né,
qual é o lugar do texto literário na escola e como que a gente poderia pensar o texto literário? Eu trouxe aqui uma citação do texto do Felipe Munita, é um livro do Felipe Munita, publicado recentemente, finalzinho do ano passado, que se chama Eu, Mediador. Então, Samir, se a secretaria em algum momento for fazer aquisições de obras teóricas, né, fica a minha recomendação de que este livro esteja, sobretudo, nos acervos da AEL e da sala de leitura, né? Porque é para a AEL e para a sala de leitura. Né? Eu estou dizendo isso, eu nem sei, viu, Samir, se a rede compra obras teóricas para esses acervos. Mas se não tiver, fica a recomendação. Eu não vou ganhar nada, viu, gente? Não tem nada a ver com a editora, com nada, nem com o Felipe Munita, eu nem o conheço pessoalmente, mas é um texto muito interessante de ser lido. E aí o Felipe Munita vai dizer que o caminho para a gente pensar o lugar do texto literário na escola é essa ideia, né, de reescolarização do texto literário. E aí, obviamente, é um livro, ele vai discutir isso ao longo de todo o livro, mas eu trouxe aqui uma citação que ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre o que seria essa reescolarização. Ele vai dizer pensar a literatura de um modo que ela volte a ocupar um espaço de relevância na intervenção docente, não para repetir os mesmos desgastados mecanismos do passado, com foco exclusivo no conteúdo ou nos exames sobre obras prescritas, sem qualquer tipo de acompanhamento da leitura, mas para pensar naqueles dispositivos didáticos, modalidades de leituras e corpos literários que ajudam nossos alunos, e aqui é meu acréscimo, e nós, professores, a formar-se como leitores. O que significa reescolarizar o texto literário? E por que essa expressão é bastante cara para nós no campo da discussão da formação de leitores literários? Primeiro, porque é uma defesa teórica, inclusive, de que basta ler o livro literário na escola, que basta promover a experiência leitora, que basta dar o acesso ao livro, que isso é suficiente para pensar a leitura. Toda ação direcionada, toda ação muito pensada, ela desmantela a literatura e ela tira o poder que o texto literário tem. Bom, vocês já entenderam que eu, obviamente, discordo dessa posição, porque isso vale para leitores experientes, isso vale para leitores que dispõem de um arsenal de chaves de leitura. Isso vale para leitores que já foram, digamos assim, fisgados pelo gosto da leitura literária, que já desenvolveram uma capacidade de leitura que os permitem, por si só, vivenciar a experiência estética. Essa não é a realidade da maioria dos nossos estudantes. Essa nem é a realidade da maioria dos professores de língua portuguesa, né? E eu estou dizendo os de língua portuguesa porque, em geral, são os professores que trabalham com foco na formação de leitores. Mas, em geral, nem é a realidade da maioria de professores. Eu tive na semana passada numa experiência de formação com professores, e aí foi muito curioso, assim, né? Era eu e mais outras pessoas dando a formação. Uma das colegas falou primeiro, né, ela, antes da maior parte do grupo que ia falar, e aí todos os escritores que ela falava, e todos os textos que ela discutia, né, sempre tinha uma pessoa que dizia, eu detesto esse escritor, eu detesto essa escritora, esse texto é chato, eu não gosto. E aí, mas não existia absolutamente nada que pudesse fazer com que aquela pessoa gostasse de qualquer coisa do que estava sendo dito ali. Obviamente, a gente pode não gostar mesmo de um escritor, de um texto, ou de vários escritores de vários textos. Porque isso tem a ver com gosto pessoal, isso tem a ver com outros elementos. Mas quando alguém não gosta de nada, de nenhum escritor, tem um outro elemento importante para a gente pensar. É que talvez essa pessoa não compreendeu o que seja ler literatura e ela não dispõe das chaves que permitam a ela ler esses textos e pensá-los numa outra lógica, que não é a lógica do conteúdo. Não é a lógica de quem lê o livro e fala, nossa, eu adorei essa história porque eu me vejo na figura dessa personagem que é assim, assim, assada. É pensar sobre como aquele texto mexe com a minha capacidade de ver e pensar o mundo. Vou dar um exemplo, enfim, clássico dessa discussão, né? Muitas das pessoas que leem Machado de Assis não gostam de Machado de Assis. Uma grande parte nunca vai dizer que não gostou, porque, obviamente, isso tem um fator social importante. Porque quando alguém diz eu não gosto de Machado de Assis, mesmo quem não gosta vai pensar, essa pessoa não é um bom leitor, enfim, quem somos eu
Fernando e Samir para dizer que Machado de Assis não escreve uma literatura que agrade as pessoas. Então, as pessoas têm um receio de dizer que não gostaram. Mas, em geral, as pessoas que leem e não gostam ou não se identificam nos textos do Machado de Assis, em geral, não compreendem, porque não são textos divertidos, não são textos que têm uma linguagem habitual para nós, não são textos cujo enredo e a trama se desenvolve de maneira simples, que permitem uma compreensão, né? A gente reduz muito Machado de Assis, principalmente Dom Casmurro, ao problema do Capitu traiu ou não traiu Bentinho. Mas esse é um aspecto que tem menor importância no texto. É como ele vai construindo a história de tal maneira que a solução desse dilema não é possível nunca. Primeiro, porque a história é contada de um ponto de vista pessoal, em primeira pessoa. Só isso já é uma característica literária que modifica o modo como a gente lê o livro. Quando eu paro para pensar que eu nunca saberei o ponto de vista dos outros personagens, porque o livro é narrado em primeira pessoa, eu já entendo o livro de uma outra maneira. Mas veja que essa é uma chave de leitura que a maioria das pessoas não dispõe. E não é porque elas não sabem identificar a narrativa em primeira e em terceira pessoa. É porque a gente não aprendeu a pensar o que significa o foco narrativo dentro de um texto literário. Vejam como é diferente? Eu posso ensinar para criança, para adolescente, na escola, o que é narrador de primeira pessoa e de terceira. Em geral, essas duas formulações são hipersimplificadas, porque do ponto de vista da teoria literária, a gente trabalha com narrador autodiegético, heterodiegético e homodiegético, que já dá uma outra dimensão do foco narrativo. Mas a gente não precisa entrar nesses nomes na escola, né? Porque, enfim, eles parecem palavrões, inclusive. Mas, quando eu saber identificar o tipo de narrador não me garante saber pensar sobre como o tipo de narrador muda o meu entendimento sobre o texto. Ou seja, dispensar a reescolarização do texto literário é ter o texto como centralidade das minhas práticas de leitura e ter o texto como centralidade de um ponto de vista, não é para eu fazer uma dissecação do texto num sentido de só descrevê-lo e categorizá-lo, mas é pensar sobre os efeitos de sentido que determinadas escolhas produzem e, portanto, alteram a minha percepção sobre o texto. Né? O que muda um texto escrito em terceira pessoa e um texto escrito em primeira? Muda tudo. Primeiro que mesmo que o narrador seja onisciente ou onipresente, ele nunca mergulhará na dimensão psicológica das personagens da mesma forma que um texto narrado em primeira pessoa. Portanto, a possibilidade de eu me identificar com personagens de primeira pessoa, cuja uma história é narrada em primeira pessoa, é diametralmente diferente dos modos como eu mergulho e eu me identifico na identidade de personagens cuja história é narrada em terceira pessoa. Há um livro juvenil, não sei se vocês conhecem, se ele está disponível nas redes, né, nas salas de leitura, na rede, que se chama Vidas Roubadas. Vidas Roubadas, acho que é. É um escritor neozelandês. Esse livro foi traduzido para o português já tem alguns anos, talvez 2014, 2013, 2012, por aí, nos idos de 2010. Esse livro foi traduzido para o português, acho que é Vidas Roubadas mesmo o título. Depois eu posso pegar e mostrar para vocês. Hoje eu estou ruim, né? Falando de livro, não lembro nem o título, nem peguei para mostrar a capa. Esse livro tem uma coisa incrível para a gente pensar sobre a construção de uma narrativa. Em geral, o livro narra a história de uma mulher africana que o filho foi roubado. Ele foi tirado dela. E ela, então, inicia-se uma saga para reencontrar esse filho, e ela sabe que esse filho foi levado para algum país da Europa. E ela vai, então, tentar encontrar esse filho. Ela sai se eu não me engano, é da África do Sul, eu não tenho certeza agora, mas ela sai, né, do país em que ela mora, na África, no continente africano, e vai em busca desse filho. A primeira metade do livro essa história toda é narrada em terceira pessoa. É alguém que conta a história dela.
a partir, se eu não me engano, do capítulo 11, a história começa a ser recontada pela protagonista da história. E o livro tem um giro de 360 graus, porque a gente começa a descobrir que o modo como a primeira parte do livro narra a história não é a mesma história quando a própria personagem narra a história. E aí a gente vai desenvolvendo uma série de outras afetividades, uma série de outras insatisfações com a história, porque se modifica o modo como a estrutura narrativa se apresenta. Esse é um exemplo só para a gente pensar que esse elemento bobinho, pequeno, que parece ser, né, pensar a identificação do narrador, como, na verdade, ele é uma chave de leitura que nos permite pensar essa reescolarização do texto literário. Nesse sentido, então, né, pensar o lugar da literatura na escola pela perspectiva da reescolarização pressupõe uma educação literária centrada na aquisição progressiva e extensiva de ferramentas ou competências de leitura, envolve atividades específicas e direcionadas, assim como uma reflexão sobre os textos. Então, eu posso começar das impressões. Gostaram ou não gostaram? Gostaram ou não gostaram por quê? Vamos pensar sobre o texto, né? Vamos pensar sobre essa imagem, sobre essa passagem, sobre essa característica, sobre esse tipo de narrador. Vamos pensar sobre a escolha dessa palavra, dessa expressão, desta frase, né? A partir disso, a partir das minhas experiências e das minhas impressões pessoais, como eu vou partilhando elas com outros leitores, como eu vou ouvindo as outras pessoas, e isso vai, inclusive, ampliando a minha percepção sobre o texto. Na medida em que eu ouço vocês, a partir das impressões pessoais que vocês tiveram, eu também passo a repensar as minhas impressões, né? Então, suponhamos que a Elisângela Caldas, que ela está aparecendo aqui na minha tela, né, o nome dela, a Elisângela comenta, eu gostei desse livro por isso, porque o livro faz assim, assado. Eu, talvez, na minha leitura, nunca pensei no que a Elisângela disse. E aí eu falo, nossa, olha, aquilo eu tinha gostado do livro, mas agora acho que eu gostei mais. Ou eu ouço a Elisângela e digo, olha, eu até tinha gostado, mas agora ouvindo os comentários dela, ela tem razão. Eu acho que o livro não era tão legal assim, né? A experiência partilhada, ela é o pontapé inicial para a reescolarização do texto literário. Além disso, essa reescolarização, ela precisa colocar o leitor na posição de intérprete e de criador de significados daquilo que o sujeito lê, tornando a leitura uma leitura própria. O que significa uma leitura própria? Não é uma leitura que eu posso dizer o que eu quero e está tudo bem, mas é uma leitura que se funda na minha experiência, sempre uma experiência compartilhada. Sempre uma experiência vivida no coletivo. E eu acho que, nesse sentido, tanto as salas de leitura como as atividades que se dão no âmbito da AEL, elas são privilegiadíssimas do ponto de vista da formação de leitores. Porque se há um elemento decisivo na formação de leitores, é a possibilidade de partilhar as experiências de leitura. Não é assim? Quando a gente lê uma coisa que a gente gosta muito, a gente não quer falar para as pessoas e convencê-las de que aquilo é legal? A gente poderia até sair do universo da leitura. Quando a gente assiste uma série, né, da Netflix ou de outra plataforma de streaming, que a gente gosta tanto que a gente quer convencer o outro a também ver a mesma beleza que eu vi naquela experiência que eu tive, né? Nesse sentido, o diálogo é o elemento central da formação de leitores. Laura, se ergueu a mão, pode falar, fica à vontade. Não sei se a Laura ergueu a mão sem querer, mas eu não estou te ouvindo, tá, Laura? Mas sua mãozinha está levantada. Não sei se você está tentando escrever pelo chat. Acho que talvez foi sem querer. Vou continuar. Se você quiser falar, fique tranquila, viu, Laura? Só avisar. Pensando nesse sentido, então, da reescolarização do texto literário, né? Fernando, acho que eu consegui. Pronto. Vai lá, Laura. Agora eu estou te ouvindo. Eu não estava conseguindo.
é assim, eu sinto tanta necessidade de falar das coisas que eu leio, tantas, e assim, eu não consigo, né? Nem sempre o livro que você está lendo tem pessoas lendo. E eu tenho o seguinte hábito de registrar as minhas leituras no diário, que eu chamo de leitura. E aí eu escrevo lá o que eu penso, o que eu achei, o que eu poderia ter acontecido. Então, assim, só para registrar um pouco isso que você está falando da importância e da necessidade que a gente tem de partilhar com o outro aquilo que a gente está lendo, né? E geralmente, sei lá, é difícil você achar alguém que está lendo o mesmo livro que você. E aí eu acabo registrando tudo, e isso virou um costume. Eu não sei terminar um livro sem registrar a minha leitura. Só isso. Agora eu não estava conseguindo abrir meu áudio, Laura. Não, ótimo. É muito legal, assim. Eu, por vezes, né, por conta de trabalhar no PNLD e fazer análise, avaliação, né, das obras literárias que o PNLD vai comprar, é um trabalho muito solitário. Primeiro porque a gente lê o livro e você não sabe quem é a pessoa, a outra pessoa que está lendo e avaliando o livro. E aí é sempre, às vezes, assim, por vezes é muito angustiante, porque eu quero falar sobre o livro. E aí tem dois problemas. Primeiro que a gente não pode falar que está trabalhando no. Acho que deu uma travada no Fernando, né? Travou mesmo. Eu fico esperando, eu sempre fico com receio. Será que foi o meu ou será que é de todo mundo, né? Então eu fico. Da outra vez travou e voltou rapidamente, né? Agora Ah, voltou, Fernando. voltei. Voltou. Apareceu aqui para Tava, que é tinha que você tá caído. falando de um assunto proibido, tá vendo? Aí travou tudo. No começo eu ia dizer, gente, no tempinho que eu tô aqui ouvindo o Samir, para mim, eu já caí 3 vezes. É o Teams que não gosta de mim. Mas pensei, não vou falar para não atrair, para não cair durante, né, a nossa conversa. Mas eu estava dizendo dessa coisa do PNLD, que é um trabalho solitário, e que às vezes eu quero falar sobre os livros, tanto positivamente, às vezes negativamente também. Eu falo, gente, que absurdo, como alguém pode publicar um livro assim? Obviamente, dentro do contexto que significa essa avaliação, né? Mas a necessidade de falar, ela é importante porque é no diálogo, é na partilha, é na troca que a gente pode desenvolver, então, né, essa reescolarização da leitura literária. Né? Eu coloquei aqui no slide, né? Somente o acesso ao texto literário não basta para construir competências, hábitos, o gosto pela leitura. A apropriação da literatura como um direito cultural e intelectual efetivo implica mobilizar conhecimentos específicos que levem à interpretação dos textos pela dialética da leitura, ou seja, por meio de uma abordagem que inclua tanto a apropriação subjetiva, espontânea e emocional própria da participação psicoafetiva no texto, quanto uma recepção de ordem intelectual e distanciada, baseada em procedimentos racionais de análise e interpretação das obras. O que isso significa, né, em síntese? É que essa aproximação do leitor, né, gostei ou não gostei, eu prefiro textos sobre isso, eu prefiro histórias sobre isso é fundamental na formação do leitor. Mas é que só isso não forma leitor, porque senão a gente cai, né, num lugar que é muito restritivo da experiência leitora. Eu só vou ler narrativas de aventura porque eu só gosto de narrativas de aventura. Ou será que eu só aprendi a ler narrativas de aventura? Entendem onde está o elemento, né, a questão decisiva para a gente pensar sobre isso? E aqui eu trouxe para a gente pensar, e aí vocês vão dizer, bom, mas a gente não trabalha com livro didático na sala de leitura, a gente não trabalha com livro didático na EL, obviamente eu sei disso, né? Mas eu trouxe aqui o que eu estou chamando de uma experiência de desexperiência sobre o trabalho com o texto literário, porque, embora seja uma atividade contida em livro didático, e elas permanecem nos livros didáticos, portanto, mesmo que na sala de leitura o trabalho que se faça seja outro, ou na EL o trabalho que se faça seja outro, nas aulas de língua portuguesa, em muitas situações, ao se seguir um material didático, esse é o tipo de atividade que se apresenta, mas porque, às vezes, mesmo em situações de roda de conversa, de diálogo sobre um livro lido, a gente acaba conduzindo
um modo de trabalhar o texto que replica esta mesma lógica que está posta nessa atividade didática aqui de um livro didático. Esse é um livro de uma editora muito famosa, que é a Moderna. Eu não pus a capa do livro, porque senão vocês iam reconhecer e falar, nossa, esse livro já teve na escola, ou tem na minha escola, enfim. Mas é um livro bastante famoso da Moderna. E é um livro para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, olha lá, é um poema, O Relógio, né, uma atividade em torno do poema O Relógio, do Vinícius de Moraes. Aqui tem uma coisa importante para a gente pensar. Não sei se vocês estão vendo o meu marcador aqui, a bolinha do meu mouse. Ai, passei, desculpa. Essa ideia de que, toda vez que eu vou falar de ler um texto literário, eu preciso dar dados biográficos sobre o autor. Sim, é importante o leitor conhecer o autor do texto que ele está lendo. Mas essa é uma visão equivocada e simplista. Pensar sobre o escritor e saber sobre o escritor é obter informações que me ajudem a ressignificar o texto literário que ele escreveu, que me ajude a interpretar o texto literário, né? Não basta só dar informação, Vinícius de Moraes nasceu, morreu, viveu no Rio de Janeiro e foi isso. Isso não muda nada a minha experiência de leitura, isso não acrescenta, do ponto de vista do meu repertório, né, informações que ampliem a minha possibilidade de leitura. Então, o poema é bastante conhecido, imagino que todos vocês, né, conheçam O Relógio, passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí entra na parte de estudo do texto, que o foco aqui era o trabalho com o texto literário, né, na forma de poema, e aí começa. Copie somente as afirmações verdadeiras em relação ao texto. O Relógio. É um texto informativo? É um texto poético? É um texto jornalístico? É um texto publicitário? É um texto escrito em verso? É um texto escrito em prosa? É um texto organizado em parágrafos? É um texto organizado em estrofes? Bom, é uma atividade que vai lidar com a ideia de estrutura do texto e, ao mesmo tempo, com finalidade do gênero textual, que aqui, no caso, é um poema. Em nenhum momento desta atividade se para pensar sobre a característica, tanto do ponto de vista da estrutura do poema, quanto da sua finalidade e função social. É meramente uma atividade de categorização e classificação. E aí a coisa vai ficando mais curiosa. Qual é o assunto do texto? Olha, gente, tem coisa mais difícil do que você dizer qual é o assunto de um texto literário? Não tem, é muito difícil, né? Porque o assunto do texto vai variar conforme a minha percepção sobre a leitura. Alguns de nós diríamos, o texto fala sobre a passagem do tempo. Outros vão dizer, o texto fala sobre a passagem da vida. Bom, o assunto já não é mais o mesmo. Veja como o assunto mudou, né? Em nenhum momento a proposição de atividades nos leva a refletir sobre essa variação e o que significa essa variação e como ela se relaciona à minha experiência de leitura. É como se a gente fosse homogeneizando a experiência do leitor. Volte ao texto e copie a palavra que representa o som do relógio. Quantas vezes ela aparece? A gente poderia dizer, e para que serve esse tipo de pergunta? Ela teria um sentido se eu, por exemplo, propusesse para o leitor, se eu tirasse a repetição da palavra tic-tac, o que muda no texto, né? Em que contexto ela está inserida, né? Qual é o sentido que essa repetição sugere para o leitor? Veja, eu poderia fazer um conjunto de perguntas que leva o leitor a perceber o texto em outras camadas de interpretação, e não nessa camada superficial, aparente, nessa camada, né, mais que aparentemente é mais objetiva, mas que, na verdade, ela é reducionista sobre o texto. Copie a primeira estrofe, eliminando a expressão tic-tac e leia. Passa tempo, passa a hora, chega logo e vai-te embora. Tá, fiz isso. E aí não tem nenhuma proposição para a gente pensar sobre o que modifica. Não tem nenhuma proposição para a gente pensar sobre o efeito de sentido, se ele altera, se ele não se altera, né? O que muda no poema, se muda ritmo, se muda o ritmo, o que muda. Veja,
É tudo uma forma de ler o texto que está num tipo de competência leitora que a gente poderia dizer, basta saber localizar informações, basta saber retirar ou inserir informações a partir do texto que se lê. Não se explora outras habilidades de leitura, não se explora outras capacidades de leitura, não se desenvolve outros saberes que modifica o texto e modifica a minha experiência de leitura. Quem é o personagem desse poema? Aqui tem um erro conceitual, né? Pelo menos para este tipo de poema. Há poemas que a gente pode dizer que tem uma personagem. Para algumas situações, a gente pode dizer que é uma figura, né, que se apresenta dentro de um poema, sobretudo para os poemas narrativos. Mas tratar de personagem dentro de um poema não é essencialmente adequado, né? A gente poderia dizer que é uma centralidade do poema em torno do objeto relógio, mas ele não necessariamente é uma personagem nesse poema, porque não é um poema narrativo. Por que ele está cansado, né? E aí aqui talvez seja a primeira pergunta, ou talvez a única, que permite uma camada um pouquinho mais aprofundada da leitura do texto, mas ela se encerra. A hora que a gente vem para a página seguinte, olha só, que é a atividade 8, leia as expressões abaixo e depois responda. Passa tempo, passa tempo. O que elas têm de semelhante? Em que essas expressões são diferentes? Qual delas completa a frase a seguir? E o poema morreu. O poema foi esquecido, o poema foi apagado. Eu não preciso do poema para fazer nenhuma dessas atividades. Olha, qual é o seu passatempo preferido? Escreva e desenhe. Descubra qual é a mensagem, escrevendo no caderno a primeira letra do nome de cada figura. Escreva o que você pensa que significa passatempo, depois confirme no dicionário se você acertou. Atividade 8, 9, 10 e 11 não precisam mais do poema para serem feitas. Ou seja, o poema... Desculpa. O poema se foi com o tempo, com o tic-tac, né, para a gente brincar um pouco com essa metáfora. Por que eu escolhi essa atividade de livro didático para trazer para a gente pensar sobre essa desexperiências de leitura? Porque, por vezes, a gente começa uma roda de conversa sobre a leitura do texto, sobre a leitura de um texto literário, e aí a gente começa, olha, o que você achou? Ah, eu achei legal, porque o livro fala, por exemplo, sobre como as pessoas gostam de gatos. Ah, eu também gosto de gato. Nossa, eu gosto de gato porque o gato fala disso. O gato fala disso, não. Porque o gato faz assim, eu gosto de gato. Eu não preciso do livro para falar de gato. Eu não preciso desta leitura. Ou seja, a aula deixou de ser sobre literatura e a aula passou a ser sobre gatos, e não mais sobre o texto, cuja temática envolve gatos. Quando eu penso na leitura do texto literário e tenho o texto literário como objeto da minha aula, tendo foco na leitura, né, na formação de leitores do texto literário, o texto essa é a imagem mesmo, né? O texto é o ponto de partida, eu busco informações para voltar a um próprio texto. Este movimento de saída e retorno, esse movimento de que a minha experiência pessoal se volta para repensar o texto, ela precisa ser articulada, ela precisa ser estruturada pelos professores, ela precisa ser planejada. Claro que no planejamento eu não consigo prever o que os alunos vão dizer sobre o livro, mas eu preciso pensar formas de como, ao eles dizerem o que pensa, como eu integro isso, porque eu tenho um foco no trabalho, eu tenho um direcionamento. E o direcionamento nunca é planificar o entendimento do texto. O direcionamento nunca é fazer com que todo mundo pense a mesma coisa sobre o texto, mas é quais elementos o texto tem para que eu faça com que as pessoas pensem o que elas precisam pensar sobre o texto. Não sei se fica claro isso, né? Mas assim, como eu planejo uma aula em torno do texto literário, de forma que eu vou tecer um conjunto de perguntas em que os estudantes vão trazer a sua experiência pessoal, a sua vivência, e como isso se integra e amplia a possibilidade de ler o texto literário, né? Ou seja, para isso é preciso, primeiro, impulsionar o espaço de fala das crianças e adolescentes em relação aos livros. É preciso deixar que o leitor fale,
e num primeiro momento, ele falar o que ele quer. E é na medida em que ele fala o que ele pensa, como eu altero e modifico estas falas a partir do direcionamento do que ele precisa ou pode olhar naquele texto, transformando a própria interpretação que ele tem. Criar situações em que, a partir dessas falas, né, crianças e adolescentes possam ampliar a discussão de aspectos ligados à construção narrativa, ou seja, o que muda ser narrador assim ou ser assado, o que muda a personagem ser assim ou ser assado. Observar o jogo verbo visual, como imagem altera texto, como texto altera imagem, como um livro sem imagem se modifica, como um livro só de imagem tem outras formas de pensar o seu entendimento, a dimensão simbólica da linguagem, né? Então, como que determinadas expressões, elas dizem um tanto de coisas que não seriam possíveis de serem ditas de outras maneiras, né? Como a beleza de uma frase, às vezes tão simples, ela carrega tantos sentidos que aquilo nos possibilita perceber a dimensão simbólica da linguagem. Como o próprio design do livro, como o próprio modo como o livro se organiza, modifica a minha forma de ler, modifica a minha prática leitora, modifica o modo como eu entendo esse livro. E, paralelamente a isso, promover o que eu estou chamando aqui de uma autoformação dos professores como leitores. Ninguém ensina aquilo que não sabe. Ninguém convence o outro a gostar de algo de que não gosta. Todo discurso que se funda na ausência da experiência, ele é provisório, ele é frágil, portanto, a possibilidade dele impactar o outro é sempre mais limitada, né? Ninguém é obrigado a chegar professor sendo um devorador de livros e bibliotecas, mas é fundamental para que a gente forme leitores do texto literário ter sujeitos que leiam, vivenciem e experienciem a leitura literária. Não só num sentido de ler o texto literário que eu vou trabalhar em sala de aula. É ler literatura para alimentar o meu próprio desejo, a minha experiência humana como sujeito que lê literatura. Ou seja, é experienciar a literatura não como professor, mas experienciar a literatura como sujeito humano que lê um texto, tem dificuldade de entender, pensa sobre ele, dialoga com outras pessoas e, em alguma medida, alimenta a nossa própria experiência como sujeitos leitores. Para encerrar a parte dos slides, a gente entrar na parte que a gente gosta, que é falar de literatura lendo literatura, né? Eu diria que o principal elemento didático para o trabalho com a literatura na escola, desse ponto de vista da reescolarização, é o que nós estamos chamando, né, de conversa literária. Essa é uma expressão da Cecília Bajur, que também é uma teórica sul-americana, né, de formação de leitores. A Cecília Bajur vai dizer que a conversa literária ela pode ser tomada como uma situação de ensino, e ela parece despretensiosa, né? Mas a conversa literária, ela ultrapassa essa ideia de roda de conversa como uma ação que se centra apenas no que o sujeito diz sobre o texto. A conversa literária, ela é planejada, a conversa literária é estruturada, e ela é pensada como conversa porque a ideia de que os sujeitos, na medida em que falam, eles ressignificam as suas próprias falas. Ou seja, envolve dois pontos iniciais. Ultrapassar formas de leituras restritas à finalidade do texto, que é essa. Fulano é o autor, o fulano nasceu, morreu, viveu, o texto é um poema com tantas estrofes, tantos versos, essa leitura que só fica na sinalidade, ela não se aprofunda nos sentidos do texto, articulando as suas várias, os seus vários elementos. E direcionar as conversas no sentido de compreender como os textos que lemos carregam valores vivenciais que vão variar de acordo com a experiência de vida de cada um dos leitores. Para isso, é preciso planejar a conversa. E essa conversa começa na seleção dos textos. Vocês vão dizer, selecionar texto como? Bom, primeiro que a gente conhece as turmas com as quais a gente trabalha. E
um texto selecionado para o sexto ano A não necessariamente será um bom texto se eu selecioná-lo para o sexto ano B. A seleção de texto é o pontapé inicial de uma boa conversa literária como situação de ensino. A partir da seleção do texto, a gente precisa pensar como eu vou propor atividades que estabeleçam uma relação entre o leitor e o texto. Esse exemplo que eu dei como Machado de Assis, né? Eu escolhi um texto em que eu quero discutir como que a minha experiência de leitura se modifica quando muda o foco narrativo. Então, eu vou escolher um texto que me permita fazer este trabalho com a formação de leitores. E, a partir disso, pensar ações, perguntas, né? Parece tão complexo planejar uma aula de leitura literária, mas, na verdade, o que a gente planeja são perguntas que se disparam como pontapés iniciais de reflexões que modificam o próprio entendimento do texto. Claro que pensar essas atividades pressupõe, como a gente conversou no encontro anterior, dispor de chaves de leitura. O próprio professor precisa dispor dessas chaves de leitura, né? Mas é pensar que chaves de leitura eu quero que os alunos utilizem, aprendam e desenvolvam na leitura daquele texto. Por isso, a escolha do texto, depois, como eu crio a relação leitor e texto, ou seja, como eu crio essa empatia. Travou de novo, viu, gente? Agora acho que caiu o Fernando. Voltei. Vamos aguardar. Voltou. É rápido, pelo menos é rápido também. Cai, Eu não sei cai até onde mesmo. vocês me ouviram. Eu falei que ia tirar o slide, porque eu ia pôr um livro para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Eu escolhi para mostrar para vocês um livro que está no PNLD literário, para crianças. Hoje eu vou falar também de livros que não são de criança. Só para a gente pensar como que essa ideia de escolher o livro limita a minha possibilidade de trabalho com texto literário. Então, vou pôr aqui para vocês verem o livro. Samir, você me diz se vocês estão vendo o livro ou não, que eu nunca sei se vocês estão vendo. Sim, do Jonas Então, Ribeiro. Apareceu. esse é um livro que se chama Que Presente Maravilhoso. E aí, vou mostrar aqui para vocês e a gente vai fazendo a leitura do livro. É um livro bem curtinho, tá? Para todas as pessoas que trabalham em escolas e fazem a magia do aprendizado acontecer. Meus novos amigos nasceram em fábricas diferentes. Todos viajaram de caminhão e se encontraram na mesma papelaria. Minha mãe foi a essa papelaria e entregou uma lista. O funcionário reuniu tudo com a maior paciência. Depois fez um pacote e pediu à minha mãe para acertar no caixa. Minha mãe estava emocionada com tanto de descobertas que eu faria. Quando ela abriu a porta do nosso apartamento, fiquei espantado com o tamanho do pacote. Meu coração batia com força, não aguentava mais esperar. Abri o pacote. Ali estavam os meus novos amigos: borracha, lápis, caneta, apontador, tesoura, tubo de cola, lápis de cor, canetinhas coloridas, giz de cera, caderno, régua. Quis tocar, apertar, sentir o peso e o cheiro de todos eles. Que alegria, que presente maravilhoso. Fiquei um tempão olhando para os meus novos amigos. Com eles, aprenderia a ler e escrever, juntaria as letras para formar as palavras, faria contas difíceis e desenhos bonitos. Não via a hora de ir para a escola. Era um presente tão maravilhoso que eu não sabia se estava sonhando ou se aquilo tudo estava acontecendo de verdade. À noite, meu avô chegou do trabalho e me trouxe outro pacote. Eu abri na mesma hora e adivinha o que era? Uma mochila e um estojo. Que legal, agora os meus amigos têm uma casa para morar. Obrigado, vô. Todos couberam no estojo e na mochila, e sobrou espaço para mais cadernos, livros e outros amigos. Quantas surpresas para um único dia! Depois de vestir o pijama, escovar os dentes, fui dormir. Ah, deixei ao lado da cama a minha linda mochila. Queria sonhar com ela, o estojo e os meus novos amigos. Sonhar com o dia em que estaríamos brincando e correndo com as cores, os números e as letras. E aí o livro acaba. E aí, claro que vocês já sabem um pouco do que eu penso sobre o livro. E a ideia é a gente pensar como uma escolha, ela determina quais são as possibilidades de trabalho que a gente pode fazer com um texto literário em sala de aula. Lembram-se que eu comentei lá no comecinho, né? Estava num dos slides,
né, de que alguns livros eles se direcionam na prática escolar para, de fato, reduzir a leitura a essa ideia de que aquilo que eu leio, imediatamente eu vou desenvolver como uma forma de ver o mundo. Esse livro é um livro escrito para que a criança goste da escola. Não sei se essa é a opinião de vocês, essa é a minha opinião. Esse é um livro para dizer para a criança, olha, é tão legal para a escola, ter material escolar. Não estou dizendo que as crianças não possam gostar disso, mas esse é um livro que me limita. O que mais eu poderia discutir com as crianças que leram esse livro, a não ser, olha, tá vendo? Você precisa cuidar da casa que moram seus materiais escolares, que é a mochila e o estojo. Olha como é legal, os materiais viajaram de tão longe, né? São seus novos amigos. Não tem nada além disso que eu possa fazer com esse texto. Se vocês olharem para a história, né, para o texto em si, não tem nenhuma formulação simbólica, nada que dialogue com uma outra visão de mundo, inclusive uma visão de mundo de quem não gosta da escola. Porque se a gente pensar um pouquinho assim mais a fundo, a escola não é um lugar tão fácil da gente gostar assim. Não por acaso a gente precisa de tanto texto literário dizendo sobre a importância da gente gostar da escola. A escolha do livro pelo professor ou pela professora, ela determina as minhas possibilidades de leitura. E aí, vou interromper a minha apresentação. Eu não me esqueci. No nosso último encontro, lembram-se desse livro que eu mostrei para vocês no finalzinho? O que incomoda o touro não é a cor, mas o movimento. E aí, é um livro que desafia a nossa leitura, e eu deixei para vocês o desafio de pensar sobre essa história. Eu vou mostrar só algumas páginas, tá? Para vocês relembrarem. E aí, queria saber se alguém quer comentar sobre esse livro, se alguém quer falar alguma coisa, o que achou, sem nenhum tipo de preocupação, tá? Se vocês querem, enfim, dizer se gostou, não gostou, se gostou, não gostou, por quê, agora é a hora de vocês falarem, senão só eu fico falando. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou pôr no chat? Ah, eu acabei de... Laura, eu vou correr aqui. Eu quero, posso? Pode, claro. Então, semana passada, a semana retrasada, né? Eu estava no celular, então a imagem ficou meio distorcida para mim. Mas eu não queria ver, não entrei na internet nem nada. Mas, assim, eu me lembro muito que você falou sobre a questão das chaves, né? Do que vem à nossa mente. E eu acho que, assim, para mim é uma metáfora. Quando fala essa questão de o que move o touro, que, enfim, eu esqueci do título, mas assim, o movimento é que importa, não é a cor, né? E veio à minha cabeça essa questão de o tango, né? Lembrei de tango por conta da cor vermelha, por conta de ser o touro, uma coisa muito ligada à Espanha. Me lembrei também do vermelho, que eu não sabia disso, mas essa coisa do vermelho contido é amor, do vermelho espalhado é tristeza, é morte, né? Amor também, né? A fúria, não sei, são coisas que vieram à minha cabeça, mas assim, pode ser que eu esteja falando asneiras, mas eu me privei de olhar mais coisas sobre esse livro, até para não não sei, me trazer mais esclarecimentos que eu não queria. Eu queria ficar com aquela impressão que você passou, entendeu? Então, foram esses disparadores que surgiram para mim. Obrigado, Laura. Eu vou passar para a Cláudia, e aí depois a gente vai conversando. Quem quiser comentar, né, pode se manifestar pelo chat aqui. Cláudia? Oi, Fernando. Para mim foi uma dança. Eu percebi o bailar, uma dança, e todo o tempo que você mostrava próxima, para mim que era eles estavam dançando. Então foi essa a impressão que eu tive. Legal, Cláudia. Mais alguém quer comentar? Enquanto vocês vão pensando ou vão abrindo o áudio, pode abrir o áudio, tá? Fiquem à vontade. Laura falou uma coisa interessante, Laura, que é assim, não sei se eu estou falando asneira ou não. Essa é um receio mesmo que a gente tem, né? De alguma forma falar, nossa, será que minha leitura, minha interpretação estão tão ruim assim? Ou, enfim, não tem sentido?
né? E acho que uma primeira barreira que a gente pode quebrar com a conversa literária é essa, de que nunca existe, né, bobagens, né, que a gente diga sobre o texto. É de fato como o texto me toca, me pega, me faz pensar sobre coisas, né? E nesse sentido, a leitura da Laura, da Cláudia, a minha, né? Eu vi aqui agora, a Gabriele comentou no chat, né? Estou dizendo, é o que eu estou vendo, mas obviamente todo mundo que viu o livro, ou conseguiu ver pelo menos uma parte dele, aquela é a minha leitura, é a leitura da Cláudia, é a leitura da Laura, é a leitura da Gabriele, né? Não necessariamente elas estão certas ou erradas. O que significa a conversa literária como um dispositivo didático ou como uma ação, né, em torno da formação de leitores? Essa possibilidade de ouvir essas experiências de leitura e a gente pensar sobre elas, ampliá-las, ressignificá-las, né? Então, é evidente que a fala da Cláudia amplia a minha leitura, a da Laura amplia a minha leitura, assim como a de outras pessoas que falassem, ampliaria a minha leitura. Eu concordo com a Cláudia, é uma dança, né? E aí, nesse sentido, tem a ver com o que a Laura disse, lembra o tango, e ao mesmo tempo lembra uma dança, lembra o tango, mas lembra essa coisa da tourada, né, espanhola, né? Mas tem esse movimento, e aí tem outras coisas que a gente pode ir pensando, que não significa que a minha leitura está certa ou errada, que a da Cláudia está certa ou errada, que a da Laura está certa ou errada, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o personagem masculino, ele tem essa cabeça como se fosse de touro, né? E que ele poderia representar, obviamente, o touro, mas também poderia ser um pouco essa imagem invertida de um minotauro. Não sei se alguém pensou nisso, né? O minotauro é um símbolo da mitologia grega que tem metade corpo animal, metade corpo humano, mas é invertida. A parte que lembra um touro, um animal, né, próximo a um touro, a um cavalo, é a parte das pernas, mas aqui está invertida. E, ao mesmo tempo, a personagem feminina com o vestido vermelho, como se simbolizasse, ao mesmo tempo, o tango, né, a cor vermelha do tango, é uma cor simbólica para essa dança, mas também, né, o pano vermelho da tourada. E não sei, obviamente, eu não vou passar o livro todo, senão a gente não vai dar tempo, né? Mas em algumas cenas a gente tem como se o touro, vou pegar uma aqui, como se o touro, ele em alguma medida avança, né, de uma maneira mais agressiva, né, esse touro homem, digamos assim. Em outros, ele se posiciona numa situação mais de respeito, outras de, né, submissão ou cumplicidade, enfim, a gente poderia pensar, assim como a personagem feminina, né, sugerido pelo vestido, né, o feminino está sugerido nesse aspecto, se dá. Ao final, né, ou próximo do final, vai se acentuando essas relações, né? Ele tira a parte que simboliza a parte, digamos, mais animal, e a gente tem aqui essa imagem também bastante curiosa. A gente poderia fazer várias incursões para pensar sobre o texto. Eu não sei se alguém conhece o mito de Ariadne, da mitologia grega, mas Ariadne, na mitologia grega, tem várias formas de pensar o mito de Ariadne. Na verdade, tem mais de um registro do mito de Ariadne. Mas Ariadne, ela vai salvar o Teseu de um minotauro. Ou seja, o livro poderia fazer essa alusão. O livro poderia representar, em alguma medida, o mito de Ariadne, que é essa figura da mitologia grega que vai salvar o Teseu do Minotauro e ela é abandonada pelo Minotauro depois. Mas pode não ser Ariadne também. Ela pode ser só a dança, ela pode ser só o tango, ela pode ser só a relação entre homem e mulher nesse sentido da cumplicidade. Pode ser uma outra coisa, pode ser essa relação complexa do humano, né? Ora, nós nos confrontamos, ora, nós nos submetemos, ora, nós integramos, ora, nós nos opomos, né? É característico do humano. E a dança representa isso, a arte cênica representa isso, a literatura, na forma de imagem, representa isso.
Vou deixar para vocês ainda uma outra informação curiosa. Quando o Morricone quando ele fez esse livro, produziu esse livro, essa narrativa ilustrada, só de ilustrações, ele não pensou num livro para crianças. Ele está pensando numa literatura para adultos. Mas eu imagino que, para a maioria de nós, quando a gente olha um livro como esse, a gente imediatamente remete a uma leitura para crianças, porque é um livro de imagem. E não é por acaso que ela tem uma leitura complexa, porque, de fato, ele está pensando num leitor mais experiente, num leitor que lidaria com essas complexidades. E aí a gente poderia associar a simplicidade do traço, né? O uso da cor apenas na figura feminina, que simboliza a vida ou não, né? A gente pode olhar para essa imagem e pensar, poxa, uma mulher numa situação de submissão, ou, ao mesmo tempo, pode ser essa ideia dessa mulher que vai se levantar para a vida, né? A posição, né, da personagem masculina é muito próxima mesmo de uma posição de dança, mas, ao mesmo tempo, é muito próxima da posição do... Eu esqueci o nome enfim, do que segura a bandeirinha lá na tourada, tem um nome próprio isso. Vocês já viram que eu estou ruim de nome e ruim de tudo hoje, né? E o livro, então, vai construindo uma narrativa que não é linear, uma narrativa que não é sequencial, né? Mas que vai fazendo com que a gente possa produzir várias interpretações. Qual está correta? Qual é o sentido do livro? O sentido do livro vai depender das experiências de cada um de nós, e é neste diálogo, são nessas trocas, que a gente vai ampliando as possibilidades de leitura desse livro. Deixa eu ver que alguém tinha... É que para mim não aparece o nome. Tá como usuário não identificado, mas vou ler aqui, né? A Jennifer tinha falado que na MF, um dos 9º anos, escolheu como tema o machismo, de alguma forma ela consegue associar, e, de fato, muitas das leituras, eu concordo com você, Jennifer, elas caminham nessa direção, e eu concordo, há imagens que mostram mesmo essa ideia da força masculina, como se ela sendo soberana ao masculino, ao feminino, mas, ao mesmo tempo, ao final, o livro sugere, digamos assim, em alguma medida, uma força, né, feminina, inclusive superior e independente da masculina. A gente poderia ler dessa forma essa imagem, né? Aí vem um comentário que para mim não está identificado o nome, mas trabalhei em um colégio particular no Tatuapé, onde os livros para o projeto literário tinham que conversar com temas de outras disciplinas para que pudéssemos fazer trabalhos interdisciplinares. Hoje vejo isso como um fator limitante. Aqui é um comentário mais geral, né? Então, a escolha dos livros sempre tinha um propósito de trabalho de atividade. Eu concordo plenamente. É a Ariane que colocou o Foi a comentário. Ariane. Para mim não aparece o nome da Ariane. Ariane, eu concordo plenamente. Eu vou te dizer que uma das minhas maiores frustrações com o PNLD literário é essa ideia de que o livro precisa se articular um dos temas transversais contemporâneos. Se vocês olharem o edital do PNLD, os livros têm que ser inscritos dentro de um eixo temático. Isso é muito limitante da leitura, é limitante para o livro, né? Ainda bem que algumas editoras indicam lá um tema qualquer para cumprir o requisito do edital e não se preocupam com isso. Mas muitas editoras produzem livros com base nessa lógica, e isso é, de fato, muito problemático. Samir, se você conseguir saber de quem é, porque para mim não aparece, mas esse livro remete às questões de gênero, para o movimento feminino de empoderamento, pode incomodar uma parcela. O livro inicia com uma mulher ajoelhada diante do poder do homem touro e finaliza com essa mulher empurrando, e esse homem tirando sua máscara. Acho muito profundo. Vejam comentário da Simone. Simone, obrigado. Vejam como, né, as diferentes leituras elas vão se integrando e ampliando o nosso repertório. A gente vai falando, nossa, eu não pensei isso que a Simone falou. Nossa, eu não pensei isso que o Samir falou. Eu não pensei isso que a Laura falou. Eu não pensei isso que a Gabriele falou, né? E isso vai se ampliando. E veja, a gente não saiu do livro. A gente sai do livro, mas volta ao livro. A gente não está discutindo tango, nem discutindo a dança. A gente está discutindo o tango e a dança como referências para pensar o livro. Queria, antes da gente encaminhar para o final, ainda tem um tempinho, eu queria fazer 2 comentários que são, né, trabalhos importantes do ponto de vista da reescolarização do texto literário, né? Quando a gente pensa esse lugar do texto literário na escola.
a ideia de que, na medida em que eu leio um livro e penso sobre ele, numa leitura que é inicialmente individual, e amplio essa leitura numa atividade de conversa literária, há um outro elemento fundamental que a gente precisa pensar no planejamento. Como que eu crio conexões entre textos? Esse é um aspecto decisivo e que tem a ver com algo muito diferente do que a Samir, esqueci. Não é é Ariadne? Gente, eu sou ruim de memória. Ariane. Ariane. Desculpa, Ariane. Não é descaso, é problema desse ser humano que está do lado de cada tela. Que é diferente disso que a Ariane pontuou, né? Quando a gente pensa a conexão entre textos, é como os textos dialogam entre si, não num sentido de sequência, ou não num sentido de tematicamente favorecer o trabalho em várias áreas, mas é como um livro pode dialogar com o outro, mesmo sem que os escritores nunca tenham se visto na vida, ou nem tenham vivido em mesmo tempo histórico. Eu não sei se alguém conhece esse livro, o Letras de Carvão, da Irene Vasco, que é um livro colombiano, uma escritora colombiana. Eu vou ler o Letras de Carvão para vocês, e aí vou conversar com vocês sobre essa ideia do que a gente chama de textos entre textos, ou como que eu penso no trabalho literário conectando textos entre textos, né? Alguém colocou que, para mim, aparece usuário desconhecido, olha. Adoro esse livro, a Débora apareceu o nome, temos ele na sala de leitura. Então, esse é o Letras de Carvão, da Irene Vasco. Antes, aqui no povoado, quase ninguém sabia ler, muito menos escrever. O senhor Veloso, dono da mercearia, era um dos poucos que sabia. Ele anotava na parede, com giz, o nome de todos os vizinhos e quanto cada um deles lhe devia. Assim, quando as dívidas eram pagas, ele as apagava. As letras estavam presentes em todas as partes, mas quase ninguém reparava nelas. Os jornais velhos eram usados para embalar as compras e para tapar os furinhos das paredes. Dessa forma, nas noites frias, o vento não conseguia atravessá-las. As letras viviam nas cozinhas, nas mesas, diante dos olhos de todo o povoado de Palenque, mas ninguém era capaz de entender o que elas diziam. As frutas e as verduras chegavam toda semana ao porto. Como as mercadorias vinham também algumas cartas que o carteiro levava até a prefeitura. Depois de alguns dias, Gina, minha irmã mais velha, recebia uma carta. Isso acontecia uma vez a cada mês. Gina abria o envelope com timidez. Sabia que quem enviava as cartas era Miguel, o jovem médico que havia trabalhado alguns meses no povoado, à sombra da grande mangueira. Gina permanecia horas observando aquelas cartas, cheias de letras, que não conseguia ler, mas que tinha certeza que traziam muitas promessas de amor. Eu morria de vontade de saber o que diziam aqueles papéis. Imaginava que Miguel pedia Gina em casamento e lhe oferecia uma casinha para viverem juntos em algum lugar bem longe, tão longe que nem minha imaginação alcançava. Gina certamente sonhava coisas parecidas. A verdade é que nenhuma de nós podia ler o que Miguel escrevia. Passávamos as cartas de mão em mão, procurando decifrá-las. Subíamos no galho mais alto da mangueira, desdobrávamos folha por folha e procurávamos pela letra O, a única que conhecíamos. Aquelas cartas se tornaram uma obsessão para mim. Queria decifrar o que as letras diziam para contar a Gina. E foi assim que decidi aprender a ler. O que está escrito aqui? Eu perguntava ao senhor Veloso, sempre que podia. Eu posso ensinar você a ler e você me ajuda na mercearia? Ele um dia propôs. Ajudar a fazer o quê? Perguntei. Empacotar os grãos. É preciso pesar o arroz, o feijão, o milho. Depois devem ser colocados em sacos de papel. Cada saco deve pesar 1 quilo, nem mais nem menos. Uma vez por semana, lá eu ia ajudar o senhor Veloso. Com muito cuidado, pesava, embalava e colocava os grãos já ensacados na estante. Enquanto isso, estudava as letras que ele me ensinava. Veja aqui, está o nome da sua mãe, Josefina. Me mostra onde está a letra A? Sim, essa foi a mais fácil. E a letra J? Ah, sim, muito bem. De nome em nome, de vizinho em vizinho, de dúvida em dúvida, terminei por aprender todas as letras.
Ao cair do pôr do sol, eu brincava que era o Senhor Veloso. Gina se sentava ao meu lado e algumas vezes meus irmãos e vizinhos se juntavam a nós. Com um pedaço de carvão da cozinha, eu escrevia as palavras no chão e pedia que descobrissem as letras. Quero ver onde está a letra G de Gina. Onde está a letra C de cão? E Gina, com vontade de aprender para poder ler as cartas de Miguel, se esforçava para encontrar todas as letras. No final do ano, Gina e eu já sabíamos ler. Líamos devagar, mas entendíamos tudo. Mas, enquanto aprendíamos as letras, as cartas começaram a ficar cada vez mais e mais raras. Ao próximo Natal, chegou uma carta de Miguel. Gina e eu subimos na mangueira, abrimos o envelope e começamos a ler. Querida Gina, eu já lhe escrevi muitas e muitas cartas, mas não recebi resposta. Esta será a última. Estou de partida para outro país e será muito difícil voltar para Palenque. Guardarei uma bela recordação de sua amizade. Desejo tudo de bom a você, com minha mais sincera gratidão, Miguel Terra. Quando Gina terminou de ler, tinha os olhos cheios de lágrimas, mas ela logo guardou a carta no bolso e disse: ainda não acabamos de costurar os nossos vestidos para a festa de Natal. Temos muito que fazer. Vamos, outro dia, voltamos a ler a carta. Durante a festa, Gina conheceu João José, mas essa é uma outra história. E eu, toda orgulhosa, recebi o mais lindo presente que alguém me havia dado. Meu primeiro livro de contos. O Senhor Veloso havia encomendado para mim. Nesse Natal, eu me senti a menina mais feliz do mundo. Assim que a festa terminou, li o livro em voz alta para todas as pessoas do meu povoado. É um livro lindo, né? Uma história tocante, uma história simples, né? Mas com algumas belezas na sua forma de escrita, com algumas belezas no seu modo de construção. E coisas interessantes para a gente pensar. Primeiro, porque o livro não propõe um desfecho em relação à história da Gina, né? O livro não diz se a Gina nunca mais encontrou o João Terra, o livro não diz se ela casou com o João José, Miguel Terra. O livro não diz nada disso, né? O livro, na verdade, escancara uma situação que é a de muitas pessoas que não tem domínio da leitura e da escrita, né? E o livro faz isso de uma forma tocante. A leitura desse livro, obviamente, vai nos levar a uma série de conversas, de discussões sobre o papel social da leitura, né? E tá tudo bem pensar sobre isso, mas a gente precisa pensar sobre o livro, sobre a beleza dessa história e sobre como ela nos ajuda a compreender como que a construção desta história nos toca num lugar que, mesmo a gente sabendo ler e escrever, a gente se sensibiliza com a situação de sujeitos que não sabem ler e escrever. Lembram-se que num dos primeiros slides eu coloquei que quando a gente lê um texto literário, a gente adentra a um mundo e a um universo que, mesmo que ele não faça parte da nossa realidade, a gente o vivencia? Esse é o que faz o Letras de Carvão. Mesmo nós, sujeitos que sabem ler e escrever de maneira autônoma, ao ler o livro, em alguma medida somos tocados pela situação de quem não sabe ler e escrever ou de quem não ainda sabe ler e escrever. E esse livro nos remete a um outro livro, é o que a gente chama de relações intertextos, né? Remete a muitos outros livros, eu estou trazendo um aqui como referência. Remete a muitos outros livros, mas um deles é, por exemplo, A Palavra que Resta, que é um livro que também vocês têm nas salas de leitura, né, do Stênio Gardel. Um livro publicado pela Companhia das Letras, que é fruto, né, de uma experiência do Stênio Gardel, né, de participar de um curso de escrita criativa, né, e o Letras, para quem já leu, A Palavra que Resta, que obviamente não é um livro infantil, né, um livro sem imagens, né, um livro mais extenso, nem sei quantas páginas o livro do Stênio Gardel tem, 149. Um livro curtinho para a gente ler. O livro do Stênio Gardel vai pensar numa outra lógica, numa outra realidade, num outro contexto, um cenário que é muito próximo do Letras de Carvão. O personagem, né, que vive uma paixão homoafetiva, nunca experiencia este amor, porque ele não sabe ler e escrever e guarda por uma vida inteira a carta que recebeu desta pessoa por quem ele é apaixonado. E ele decide, aos 70 anos, aprender a ler e escrever para poder ler essa carta de amor
que ele guardou ao longo de toda a vida com ele. São textos diferentes, para públicos diferentes, mas que dialogam entre si, né? Ah, mas eu não vou poder ler esse livro inteiro para crianças. Bom, mas eu posso ler partes, eu posso falar sobre a existência dele, né? Eu posso despertar nas crianças o desejo de conhecer esse livro, mesmo que hoje eles não consigam lê-lo sozinho. Eu posso ler este livro para os adolescentes e ler também este livro, né? Que, embora ele seja um livro infantil, um livro mais infantil, ele é um livro que pode ser lido e pensado nesse diálogo. Pensando ainda nessa lógica de que, como os livros estabelecem relações entre si, não sei se eu não vou ler, porque não vai dar tempo, mas imagino que vocês tenham na sala de leitura o Heloísa e os Bichos, não é? Conhecem Heloísa e os Bichos? É uma personagem, né, que se muda de lugar, vou mostrar algumas das ilustrações, e ela não se reconhece nesse lugar, porque ela é muito diferente de todas as pessoas, né? Esse livro sugere, ao mesmo tempo, que essa ideia de um sujeito num lugar novo que não se adequa ou não segue os padrões desse lugar, ele sugere que isso também possa ter uma relação com uma dinâmica de migrações, de sujeitos que mudam, né, que se deslocam territorialmente. Esse livro, por exemplo, pode ser lido e pensado numa relação intertextual e dialógica com este outro livro, que é o Migrantes. Samir, esse tem nas salas de leitura, o Migrantes? Ou, enfim, estou perguntando para o Samir, que o Samir não é obrigado, né, coitado, a saber se tem tudo. Ah, já vi um monte de gente que colocou que tem. Eu ia falar que tem, mas o pessoal foi mais rápido. É um livro lindíssimo, né? É um livro só é uma narrativa visual, e que, embora os dois livros permitam um diálogo com a ideia de migrações, de sujeitos que migram, são perspectivas completamente distintas do que é migrar. A Heloísa e os Bichos, em alguma medida, conduz o leitor a uma ideia de que ela vai se integrando a este território, ainda que ela nunca deixe de ter memórias positivas. As representações imagéticas de migrantes sugerem uma outra experiência de migração, né? Sugere uma experiência muito mais, embora as imagens belíssimas, ela sugere, né, uma experiência muito mais complexa, muito mais difícil, muito mais dolorida, portanto, uma experiência muito mais traumática de migração do que, por exemplo, sugere Heloísa e os Bichos. Rita, fica à vontade, pode falar, agora que eu vi sua mãozinha levantada. Não, eu só queria falar uma coisa, que um dia desses eu estava olhando e nesse livro Migrantes, você reparou que a morte, ela dialoga diretamente com o pato e a tulipa, né? E tem uma coisa até no finalzinho, porque no final do Pato e a Tulipa, a morte vai atrás do lobo e do coelho, da lebre, eu não lembro agora qual que é o animal que ele vai atrás. E quando você olha para o livro Migrantes, lá bem na cena em que todo mundo está saindo, esses dois animais são os últimos da fila e os de quem a morte está mais próxima também. Então tem também, dá para fazer também esse diálogo com esse livro também, né? E o Desenho da Morte é uma citação, é uma referência mesmo, porque é muito parecido. Se você olhar os dois, são muito parecidos. Tá mutado, Fernando. Eu estou falando de áudio fechado. Rita, e tem uma coisa muito interessante que você falou agora, e faz todo sentido isso que você está dizendo, e de fato é um diálogo possível, né? Um diálogo muito produtivo. E tem uma coisa interessante da gente notar no Migrantes, que é o que torna a história, embora tematicamente próximas, muito diferentes. A morte como uma personagem que acompanha os imigrantes. Ou seja, essa noção de que os sujeitos que migram, né, em situações mais complexas, estão sempre acompanhados de uma possibilidade de vida mais breve do que os sujeitos em outras condições que não são essas de precariedade da migração, né? São leituras diferentes sobre o que é migrar, são modos de pensar a experiência de migração diferente. E não significa que uma está certa, a outra está errada, que uma é melhor, outra é pior, mas são experiências distintas, né? Se a gente pensar nas experiências dos sujeitos que migram, por exemplo, no contexto de guerra da Síria,
né? É uma experiência de migração mais próxima de migrantes. Mas se a gente pensar, por exemplo, de pessoas que migram para outros países porque vão trabalhar e ter uma boa oportunidade de emprego, Heloísa dos Bichos está mais próxima dessa noção e dessa ideia de migração, né? Como que a gente pode ressignificar essas leituras a partir dessas experiências? E aí, para a gente não se atrasar, eu vou tentar mostrar o livro, mas esse é uma limitação do... Ó, Samir, eu vou dizer que na próxima vez eu quero dar a formação presencial. Samir vai dizer, você vai ficar querendo, né? Porque aí eu sei que é uma outra... É só porque, assim, a experiência da leitura envolve, inclusive, a materialidade do livro e a possibilidade de manuseá-lo e vê-lo, inclusive qualidade do papel. Isso muda a nossa experiência de leitura. E essa é uma leitura que agora vai ser um problema eu tentar mostrar, porque se o livro despencar, eu não consigo nem remontá-lo. É esse livro. Conhecem? Esse é o livro. O Dia se Desdobra. Eu vou ler para vocês O Dia se Desdobra. Eu vou tentar... Ó, já começou o livro a abrir. É um livro só de imagens. Eu vou tentar pôr pertinho, pelo menos algumas. Aqui é uma dedicatória para minhas filhas, Madalena e Joana. Vou tentar, tá, Samir? Senão, vou ter que dar um curso presencial só para mostrar esse livro. Ai, meu Deus, espera aí. Estou todo atrapalhado. É porque ele é todo desmontado. E aí o livro começa. Então, é como se fosse uma menina que acorda, aí ela levanta, e o livro vai... Na verdade, a gente não vira a página. O livro vai se abrindo. Quando ele abre... Espera aí. Ó, o livro tá assim. Eu abri. A vida se desdobra. E o livro... Eu vou tentar segurando aqui para eu ir mostrando para vocês as dobras, tá? Então, o livro se desdobra. Vou tentar fazer assim, para ver se vocês veem. Ai, peraí, estou mostrando o lado contrário. Aqui. O livro vai... Eu vou ter que ficar de longe para vocês... O livro vai, tá vendo? Ó, fazendo um desenho. E assim. E ele vai continuando esse desenho. É como se fosse... O livro vai formando mesmo um desenho, né? Como se fosse uma ideia de movimento. O movimento da imagem vai sendo dado também no movimento da desdobra do livro. Quando a gente chega ao final do livro, a gente vira e aí tem a história na sua... Peraí que eu estou pondo de ponto cabeça. Na sua desdobra. E aí o que a gente faz? A gente começa a fechar o livro e ele vai encerrando a história. E aí, de novo, ele... Peraí, vou mostrar. Ele se desdobra. É como se na parte das páginas brancas conta a rotina da menina, que acorda, levanta, brinca com o cachorro, faz as coisas, e na volta, eu vou mostrar o começo e o fim, que acho que fica mais fácil para vocês verem. Ela tá brincando com o cachorro, ó. Então, ela vai na dobra e na desdobra, ela brinca com o cachorro brinca nada. Ao final da história, vou mostrar assim. Ela volta para a cama e dorme. Não é um livro super intrigante? Primeiro no formato... Ó, gente, ele é desse tamanhozinho, assim, ó, né? É do tamanho de um cartão. Sabe aqueles cartões que antigamente a gente entregava para dar contato para as pessoas? É desse tamanhozinho. Não sei se a imagem dá essa dimensão. O livro brinca com o título, com a forma e com a ideia de uma rotina. É uma outra forma de contar uma rotina, mas essa rotina que surpreende, essa rotina que, mesmo parecendo uma rotina, ela se dobra e se desdobra, e ela sempre tem começo, meio e fim, porque a dobra sempre se desdobra, mas ela redobra, né? Essa ideia desse movimento que vai se dando no livro. E aí a gente poderia dizer, bom, mas esse livro dialoga com qual outro livro? Ele poderia dialogar, por exemplo, com o Zoom, que é um livro que eu imagino muito conhecido de vocês na rede, que é um livro que, se eu ler no formato inicial, ele mostra uma perspectiva, né? Na medida em que eu avanço as páginas, elas dão a ideia de que eu vou
tirando o zoom das coisas, mas que se eu leio de trás para frente, eu mudo a lógica do zoom. É como se eu fosse, então, dando o zoom, né, da câmera do celular e assim por diante. São livros objetos, a gente poderia dizer assim, né? Esse é um livro mais antigo, então, também do ponto de vista tecnológico, digamos assim, o Dia se Desdobra, ele é um livro editorialmente mais moderno, mais contemporâneo, na verdade, mas são 2 livros que vão brincar com essa coisa de, dependendo do modo como eu vejo, modifica a perspectiva do que eu vejo. Que a gente poderia, inclusive, ler o livro pelo verso, que é da página mais rosadinha para as páginas brancas. Isso muda a leitura. Por que eu trouxe esses livros, né, para comentar? Primeiro porque retomar a ideia de que a escolha do livro impulsiona as possibilidades de leitura literária que eu posso desenvolver em sala de aula. A escolha do livro é o que permite que esse diálogo e essa conversa, como reescolarização da leitura literária, seja ampla ou limitada. Ela provoca o leitor a falar ou ela não provoca o leitor a falar. E, ao mesmo tempo, a escolha pode ser pensada nos interdiálogos que ela estabelecem com outras leituras que amplificam e potencializam. E, obviamente, né, como eu já esqueci quem tinha falado, eu sou muito ruim de memória, gente. Samir vai falar, não tem nem presencial nem online na próxima vez. Né, que falou do Pátria Tulipa sobre o Migrantes. Desculpa, já me esqueci o nome. A Rita, perdão, viu? No Zoom é ruim, gente. No Zoom eu vejo 4 negocinhos só, então eu não consigo nem ver quem tá de câmera aberta, nada. O Zoom é mais... Eu vou ficar reclamando do Zoom, viu, Samir? Desculpa. E nem é o Zoom, viu? É o Teams. O Zoom, o Teams. O Zoom é ruim também, mas o Teams eu ainda acho um pouquinho pior. No Teams. Veja, muitos, provavelmente, a partir desses livros, vocês pensaram em outros que vocês conhecem, que eu provavelmente não conheço, que poderiam fazer diálogos, ampliar a leitura, mudar a própria visão que um livro tem, que é o caso do Migrantes, do Heloísa e os Bichos. É mesmo a temática, perspectivas distintas. Né? O Zoom e o Dia se Desdobra são propostas próximas do ponto de vista do projeto gráfico, mas experiências de leitura completamente diferentes. Né? Esse livro aqui, gente, daria um trabalho tão legal, né? Com crianças, com adolescentes, com adultos, inclusive, né? Imagina como que a gente poderia pedir para um leitor desse livro construir como que o dia dele se desdobra. E a gente descobriria como as experiências de vida e cotidiano são completamente diferentes de cada um de nós. Porque essa é uma experiência de vida de uma menina, né, que brinca nesse dia e nessa rotina. Né? E aí, como que será que cada um de nós representaríamos a partir deste livro, não só no diálogo e na conversa, mas também como autor de um próprio livro, né? De imagens, ou enfim, com recortes e com outras coisas. Olha quantas potencialidades um pequeno livro desse, né, poderia impulsionar do ponto de vista das práticas de leitura. Para a gente encerrar, né, já estamos no limite do nosso tempo, um pouco da minha ideia hoje era trazer essas experiências e defender a lógica de que não existe boa prática de leitura literária na escola que não seja conduzida a partir de um planejamento sistematizado, de um planejamento sistemático que começa na escolha do livro e que envolve saber o que eu quero fazer com o livro durante a aula. Isso não significa, de modo nenhum, tirar dos leitores a autoria da participação do diálogo, mas significa como poder conduzir essa conversa para que esse diálogo se potencialize, se amplifique e ele ganhe robustez no sentido de formação do leitor e de construir no leitor a própria experiência de leitura. Samir, penso que é isso, enfim, fica agora um espaço se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, discordar, inclusive, né? É sempre importante a gente ter um espaço para discordância, para discórdia, né? Senão, a gente se vê no próximo encontro, que é o nosso último encontro, para a gente fechar um pouco a nossa conversa. Tudo bem, Samir? Não, tudo ótimo. Não sei se alguém quer fazer algum comentário,
alguma observação antes de finalizarmos, mas está sendo muito bom, está sendo bom demais esses encontros. Peço desculpa mais uma vez a questão do Teams, inclusive para você, Fernando, esses 2 últimos dias foram bem caóticos, né? Mas deu certo tudo. Um ou outro professor teve um probleminha técnico ali, né, na questão do chat, né? Mas eu acho que é isso, então. Eu vou parar a gravação.